Quantas vezes você já deixou de dar um passo porque o medo gritou mais alto do que a fé? Talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje. O coração deseja acreditar, mas a mente insiste em dizer, não vai dar certo. E se você for rejeitado mais uma vez? E se a porta não abrir? E se ninguém notar o seu esforço? O medo é cruel, porque ele não apenas sussurra dúvidas, ele paralisa, ele rouba energia, ele aprisiona a esperança. Mas e se eu disser que esse medo não tem a última palavra? E se eu te mostrar que até os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram o medo, mas não foram vencidos por ele? E se o que hoje paralisa a sua alma for justamente a área onde Deus quer mostrar que ele é maior? Esta é a mensagem do segundo dia da nossa campanha de 7 dias de oração. Ontem, no primeiro dia, nós aprendemos a entregar a ansiedade. Hoje, nós vamos enfrentar o medo e declarar que a coragem do Senhor é maior. O medo tentou paralisar Moisés quando ele foi chamado para falar diante do faraó. Ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Mas Deus não aceitou sua desculpa, porque quando ele chama, ele capacita. O medo tentou paralisar Josué quando assumiu a liderança de Israel após a morte de Moisés. Deus precisou repetir várias vezes, sê forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. O medo tentou paralisar Gideão, que se via como o menor da sua família. Mas Deus o chamou de valente, porque via nele não a sua fraqueza, mas o seu futuro. O medo tentou paralisar Davi quando enfrentou Golias, mas sua confiança não estava na pedra nem na funda, mas no Deus que já havia lhe dado vitórias contra o leão e o urso. O medo sempre aparece. Ele bate à porta da mente, tenta ocupar o coração, tenta apagar a chama da fé. Mas a fé não elimina a existência do medo. A fé apenas o coloca em seu devido lugar. O medo pode até existir, mas não governa. O medo pode até gritar, mas não comanda. O medo pode até aparecer, mas não define os próximos passos. O que define é a coragem que vem de Deus. A Bíblia declara em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que cada vez que você sente medo, precisa se lembrar. Isso não vem de Deus. O que vem do Senhor é poder para avançar, amor para sustentar, equilíbrio para decidir. Talvez você tenha medo de não conseguir um emprego. Talvez o medo seja de ser rejeitado. Talvez seja de nunca ser reconhecido. Talvez o medo seja de não ter como sustentar sua família. Mas hoje eu quero que você entregue cada medo diante de Deus, porque quando você entrega, o medo perde força. Imagine agora cada medo como uma corrente nos pés. O medo de não ser chamado, o medo de fracassar, o medo de ser esquecido. Agora imagine essas correntes sendo quebradas, uma a uma, pela mão poderosa do Senhor. É isso que Ele está fazendo hoje, quebrando correntes que prendem seus passos. Pense em Josué parado diante do Rio Jordão, com o povo inteiro esperando sua decisão. O medo poderia tê-lo paralisado, mas ele ouviu a voz de Deus. Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E quando o povo colocou os pés na água, o rio se abriu. Assim também será com você. Quando você der o passo de fé, o impossível vai ceder diante da presença de Deus. Pense em Davi diante de Golias. Humanamente ele não tinha chance, mas ele declarou, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O medo dizia que era impossível, mas a coragem em Deus disse, é possível. Agora feche os olhos e repita comigo em pensamento, Senhor, eu não aceito ser guiado pelo medo, eu quero ser guiado pela tua coragem. Repita isso várias vezes, até sentir no coração que essa verdade está tomando espaço dentro de você. O medo pode ter marcado sua vida até aqui, mas a partir de hoje, a coragem vai guiar seus passos. Senhor Deus e Pai amado, neste segundo dia da campanha, eu coloco diante de Ti cada medo que tem me aprisionado. Eu entrego a insegurança, eu entrego a dúvida, eu entrego o medo do fracasso e da rejeição. Eu sei que o medo não vem de Ti,
Por isso eu rejeito esse espírito em nome de Jesus. A tua palavra declara que o Senhor me deu poder, amor e equilíbrio. Então, eu tomo posse dessa verdade. Enche o meu coração de coragem. Dá-me ousadia para enfrentar cada entrevista, cada desafio, cada situação que parece maior do que eu. Senhor, que a minha confiança não esteja nas minhas habilidades, mas na tua presença. Assim como o Senhor foi com Josué, sê comigo também. Assim como sustentaste Gideão, sustenta-me. Assim como fortaleceste Davi diante do gigante, fortalece-me diante dos meus desafios. Eu creio que a coragem que vem de ti é suficiente para derrubar todo gigante que se levantar contra mim. Pai, eu declaro que não vou mais recuar por causa do medo. Eu não vou mais desistir por causa da insegurança. Eu vou avançar, porque sei que tu és comigo. Dá-me a fé necessária para dar passos mesmo quando não vejo o caminho inteiro. Dá-me a coragem necessária para acreditar, mesmo quando o medo grita mais alto. Eu oro em nome de Jesus e declaro: eu não sou guiado pelo medo, eu sou guiado pela coragem do Senhor. Amém. Talvez agora mesmo, enquanto você orava, tenha sentido um peso saindo dos ombros. Isso é o Espírito Santo lembrando você de que o medo não tem poder de controlar sua vida. Mas eu preciso te dizer algo. Amanhã, no terceiro dia, vamos dar um passo ainda maior. Vamos pedir sabedoria, porque não basta vencer a ansiedade e o medo. É preciso saber escolher qual porta realmente vem de Deus. Muitas vezes o medo tenta nos empurrar para escolhas erradas. Muitas vezes a ansiedade nos faz aceitar qualquer porta. Mas amanhã, no dia 3, nós vamos orar para que Deus dê clareza, discernimento e direção. Porque só Ele sabe qual é a porta certa. Então não perca o próximo encontro. Cada dia dessa campanha é uma parte de um grande plano. Hoje você venceu o medo, amanhã você vai receber sabedoria. Escreva nos comentários: eu não sou guiado pelo medo, eu sou guiado pela coragem de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de coragem, porque esta mensagem pode transformar outra vida. E lembre-se, ainda estamos apenas no segundo dia. Há mais 5 passos pela frente. 5 dias em que Deus vai fortalecer, moldar e preparar você para a vitória. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. O medo não é sentença, é apenas uma voz que precisa ser silenciada pela fé. E quando a porta certa se abrir, você entenderá que cada lágrima, cada espera e até mesmo cada medo foram usados para conduzir você ao propósito. Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme, porque o melhor ainda está por vir. Nos vemos amanhã, no terceiro dia da nossa campanha de oração.